Vamos lá, então, pessoal, retomando as atividades aqui da disciplina do esporte básico de vida, emergência no exercício físico, curso de especialização em fisiologia clínica do exercício da Universidade Federal de São Carlos. Então, trabalhamos nos períodos anteriores os elementos introdutórios até chegar em doença não, mas em situações relacionadas à pressão arterial, né, que é a primeira parte específica que a gente vai lidar agora, né? E avançamos, então, após tratar da questão das medidas, né, de pressão arterial, de ter aquela sugestão de termos no nosso kit de primeiros socorros lá em mãos, né, um medidor de pressão arterial, né, avançamos agora para crise hipertensiva, né. Então, vamos primeiro classificar isso daí, e na sequência a gente separa o que é uma urgência, o que é uma emergência e como lidar com esse cenário, tá? Então, primeiro, quando eu falo, olha o nome que a gente está falando, crise, percebe? Crise hipertensiva. Então, é uma elevação repentina, valores elevados, realmente elevados, a gente está falando acima de 180 milímetros de mercúrio, tá? Da pressão arterial sistólica, e também podendo ter um aumento significativo acima de 120 milímetros de mercúrio da diastólica, né? Claro que não necessariamente as duas concomitantemente, mas elas podendo aumentar tanto assim, a gente tendo uma elevação repentina, veja, não é uma consequência do exercício físico, percebe, né? Tem uma crise repentina de aumento de pressão arterial sem demanda energética, sem demanda metabólica, sem a demanda hemodinâmica causada pelo exercício físico. Tá? Então, basicamente, uma elevação repentina aqui, acima de valores aqui dispostos, né? E nesse contexto, a gente precisa fazer uma diferenciação importante, né? Que é exatamente observar o que corresponde à urgência e o que corresponde à emergência. Quem está mais próximo do âmbito hospitalar tem isso como coisa extremamente básica, né? Saber diferenciar urgência de emergência. Talvez alguns colegas que não estejam muito próximos desse cenário ainda tenham dúvida, né? O que de fato corresponde a cada um. Então, quando a gente fala de urgência, veja, aumentou a pressão arterial, né? A gente teve esse aumento, por isso a gente tem uma crise hipertensiva, né? E eu caracterizo dessa forma, mas eu não tenho ainda nesse cenário sintomas extremamente importantes, digamos assim. A pessoa está ali ok, está com pressão arterial elevada, mas ela ainda, veja, não apresenta, né, os sintomas assim como dor no peito, cefaleia, zumbido no ouvido, náusea, tontura, assim, indícios clínicos, como a gente fala, né, que são visíveis, né, e que se percebe ao olhar para a pessoa ou que ela venha relatando facilmente, né, tô com tontura, uma sensação ruim, um mal-estar muito forte. Então, isso é uma crise porque eu medi a pressão arterial e identifiquei que eu estou acima daqueles valores que me permitem objetivamente, ou seja, de forma sistemática, classificar como uma crise hipertensiva, independente da razão, né, do que está causando isso. Mas eu não apresento esses sintomas mais pronunciados, né, que são esses que a gente citou aqui agora, então eu classifico como urgência. Vejam, é importante, eu tenho que atender, mas é uma urgência. Ela passa a ser uma emergência, e aí eu tenho prioridade no atendimento, é isso que diferencia lá, né, no ambiente hospitalar, principalmente, né, a emergência que, aí eu tenho um indício de dano em alguns tecidos, porque eu promovo, né, alterações maiores ali, eu acabo encontrando, né, por exemplo, na pressão arterial diastólica, valores muito altos, e isso é um problema mais importante que eu tenho que atender mais rapidamente, né? E aí eu, muitas vezes, acabo identificando, né, como até o próprio texto do nosso e-book traz, né, que eu tenho danos que, de fato, vão ser identificados por alguns exames, né, que a gente precisa fazer bioquímicos, né, como troponina, eventualmente secar, o próprio hemograma, secar a creatina quinase, né, o próprio hemograma, e outros marcadores, né, que a gente pode fazer, que aí, de fato, eu apresento um aumento no risco de morte dessa pessoa, de a crise sair do controle, digamos assim, e a gente precisar, eventualmente, de medicamentos para rapidamente controlar isso aí. E aí, claro, falei medicamento, falei emergência, eu estou falando de hospital,
Então, o nosso foco aqui é conseguir identificar a crise hipertensiva, aparelho de medição de pressão arterial. Tá? Aliás, lembrei agora, não tinha lembrado antes, o professor Guilherme possui um curso, eu não sei se isso já foi divulgado para vocês, né, mas aproveito a ocasião para comentar, caso não tenha sido divulgado, lá no Box UFSCar, né, então você entra lá, vou até pôr no chat aqui, Box UFSCar. Opa, Box, não boa, digitei errado. Box UFSCar, tem lá alguns cursos, né, inclusive o professor Guilherme de mensuração da pressão arterial. Então, vale a pena, um curso legal, que mostra, né, para quem não está tão habituado principalmente a isso aí, os princípios ali da mensuração. E aí você fez a medida da pressão arterial, detectou objetivamente que é uma crise hipertensiva, a pessoa não está apresentando nenhum sintoma adicional, além daquela hipertensão, digamos assim, por mais que seja momentânea, mas ela está ali, você entende que é uma urgência, e aí nós vamos tratar de uma forma, né, que eu tenho que buscar uma redução gradativa dessa pressão arterial, ali buscando inicialmente acalmar a pessoa, tem uma série de situações que podem promover esse aumento da pressão arterial, então você tenta repousar, calma ali, tenta ver se aquilo volta ao normal, se voltar ao normal, tudo bem, você não necessariamente pode até retomar, mas não necessariamente retoma o exercício físico, indica para a pessoa buscar ali um atendimento médico específico, né, para ver o que está acontecendo e tudo bem. Por outro lado, se essa crise hipertensiva vier adicionada aos sintomas clássicos aqui citados, aí a gente precisa buscar um atendimento médico rápido, porque eu preciso de fármaco para reduzir essa pressão. E aí eu não tenho condição de fazer isso no ambiente pré-hospitalar. Nem condição, porque eu não vou ter as drogas ali disponíveis, e também, muitas vezes, dependendo da sua formação acadêmica, competência legal, né, para fazer esse tipo de intervenção. Então, como que eu atuo nesse cenário primeiro aqui, ó, em que eu não tenho sintomas clássicos presentes, apesar de ter a crise hipertensiva, e eu tento baixar gradativamente essa pressão arterial. Então, o que eu posso fazer nesse contexto? Bom, como eu brevemente comentei ali, a gente precisa ali acalmar a pessoa, muitas vezes isso pode acontecer por ansiedade, por exemplo, né, ou por algum outro fator ali, um susto, alguma coisa que aconteceu e rapidamente elevou a pressão. Enfim, então, muitas vezes você simplesmente acalmando a pessoa, colocando num ambiente favorável, né, confortável, tranquilo, né, e tenta ali conversar, ver o que aconteceu, muitas vezes isso pode se resolver, né, literalmente, volta com tranquilidade. Então, é o início da conversa, né, desde que eu não tenha aqueles sintomas que eu falei antes, pesados, né, porque se eles aparecerem, né, verificando, ó, se a presença desses sintomas relacionados à crise estiverem presentes, a gente tem que ficar mais atento. Então, você vai monitorando. A pessoa está ali, está sentada, está tudo bem, você questiona como é que está se sentindo, como é que não está, você percebe, observa, né? Muitas vezes pode acontecer, pessoal, de a pessoa às vezes ter algum cenário um pouco mais importante, ela tentar esconder isso por vergonha, ou por qualquer outra razão, ela está às vezes no meio de outras pessoas, então tira ela dali, sabe, tenta preservar a vítima ao máximo, expor ela ao máximo, né? Tira do cenário, né? Tira da cena ali em que aquilo está acontecendo e tenta acalmá-la e talvez ela venha relatar, falar, olha, na verdade eu tô com uma dor de cabeça repentina, eu tô com uma tontura que eu tô ficando preocupado, enfim, opa, a gente já está passando para emergência, percebe? Então já é importante buscar um apoio, né, e durante essa abordagem sua inicial, você fazer, se possível, a medida da pressão arterial de forma adequada para informar, né, quando vier o profissional. Você fala, olha, faz 20 minutos que eu estou monitorando e a pressão arterial não reduziu de 180 milímetros de mercúrio, por exemplo. Fala, opa, aí você já tem uma informação relevante, né, para passar para o profissional, para o socorrista, para dar prosseguimento. Então, a gente tem que ir verificando isso e, preferencialmente, anotando essas informações, se possível, se você conseguir ali anotar ou lembrar, pelo menos, para passar para o socorrista, pode ser algo relevante, tá? Mas, perceba, aumentou muito rapidamente a pressão arterial, isso não é por conta de uma sessão de exercício físico,
A pessoa já estava em repouso, não fazia exercício suficiente, em intensidade suficiente para que provocasse tal aumento na pressão arterial. E apresentou aquilo. Não tem sintoma adicional, primeiro é medir, acalmar, anotar e tudo bem. Aparecem sintomas adicionais, como os relatados aqui, atendimento, porque aí a gente precisa baixar isso aí com fármaco e é no hospital que a gente faz isso. Tudo bem? Bem tranquilo. Na verdade, muitos, pessoal, dos procedimentos que a gente vai falar daqui em diante são praticamente citar, né? Vocês vão perceber que eu vou, olha, é isso ou isso, de forma bem objetiva, tá bom? Pessoal, deixa eu só fazer um brevezinho teste aqui de velocidade na internet, para eu ver se a minha conexão teve uma redução. Muito breve, só um instantinho. Eu percebi que a minha imagem ficou um pouquinho parada. Agora há pouco eu tenho um procedimento que eu posso executar aqui para melhorar isso. Exatamente. Só um instante. Aqui já passei para 300, 600 mega. É isso aí. Acho que agora não vamos ter esse problema mais. Tudo bem. Espero que não tenha interrompido nada. Se interrompeu, vocês, por favor, me avisem e a gente fala novamente, retoma alguma coisa, tá? Então, tranquilo aqui essa primeira etapa da hipertensão, né? A crise hipertensiva. Sim, uma coisa que eu acabei não comentando, deixa eu voltar até, é que muitas vezes isso aqui, vocês devem ter conhecimento, a pessoa que eventualmente possui hipertensão arterial sistêmica, tem a hipertensão, enfim, já conhece, muitas vezes não apresenta sintoma clínico da hipertensão. Ela não sente nada, absolutamente nada, e está com uma pressão arterial bem elevada. Isso não é tão incomum, tá, pessoal? Infelizmente, é uma doença que não apresenta sintomas em alguns casos, e a pessoa, às vezes, sequer sabe que tem aquilo. Então, veja, como é complicado quando não é detectável, né? Você não sai do nada medindo a pressão arterial de todo mundo que está contigo, né? E muitas vezes uma medida pode vir a surpreender. Então, às vezes, pode acontecer de a pessoa sequer ter nenhum tipo de sintoma mesmo na hipertensão, tá? E por isso que quando apresenta esses sintomas junto, né, adicionados, digamos assim, junto com a hipertensão, ele se torna uma emergência, ok? Por outro lado, quando eu falo da hipotensão, ela tem um sintoma muito claro. A hipotensão é aquele mal-estar, aquela lentidão que a gente tem, aquele peso na cabeça, assim, parece que a cabeça fica mais pesada, a pessoa fica com a sensação de desmaio, alguma tontura. Então, você tem um cenário muito mais claro, né, com a hipotensão, que é aquela sensação de desmaio, parece que a pessoa vai desligando, né, aos poucos. Isso é chamada de hipotensão, né? Aliás, veja, né, caso isso seja relacionado à pressão arterial, a gente está aqui direcionando o tema. Isso pode ter outras causas, mas aqui pode acontecer depois do exercício físico, ou então, se a pessoa está sentada por muito tempo, principalmente com idade um pouquinho mais avançada, aí da quinta década de vida para frente, sedentário, que já não tem aquela bomba venosa funcionando muito bem, né, que tem um retorno venoso deficitário, que possa vir a ter resistência vascular periférica um pouquinho maior, percebe? Alguma dificuldade hemodinâmica? Se essa pessoa está sentada e levantar do nada, rápido, ela pode ter essa hipotensão postural que a gente está se referindo aqui, né? Conhecida também como hipotensão ortostática. Então, é quando a gente tem uma dificuldade naqueles ajustes. Vê como era importante eu ter falado lá atrás da pressão arterial. Agora eu não preciso explicar muito mais aquilo lá. Todo aquele ajuste que eu falei do Tortori Derrickson, que espalhou numa tela só, todo o ajuste de débito cardíaco e resistência vascular periférica, quando aquilo lá não está com um ajuste fino muito bom, significa que eu tenho dificuldade para controlar a pressão arterial e suas modificações repentinas, eu aumento muito a chance de provocar esse tipo de cenário aqui. Tá? E aquele cenário fica um pouco mais dificultoso, digamos assim, de se fazer os ajustes de controlar com a idade. E aí é claro que não é só a idade, porque eu tenho idosos
ativos e muito saudáveis que não vão apresentar nada disso. Por outro lado, se eu for sedentário e idoso, eu tenho uma chance aumentada de ter essas dificuldades no controle hemodinâmico e vir a apresentar esse tipo de situação. Então, a pessoa apresenta aquele sintoma claro de sensação de desmaio, às vezes acaba suando frio, né? Porque você tem... O que é o suar frio? Isso é bem legal. Quer dizer, eu tenho uma atividade simpática ali, por conta da sensação de desmaio, que é como se fosse um susto ali, né? Uma sensação de desmaio, aumenta a atividade simpática, e a gente tem uma resposta direta sobre as glândulas sudoríparas, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre elas daqui a pouco, tá bom? Sobre a termorregulação. E aí você acaba, literalmente, suando, fica com a sensação de suar frio, né? Porque você não está com a temperatura elevada, mas está suando. Qualquer ventinho que bate no rosto, por estar um pouco mais umedecido, acaba dando essa sensação. Tá? Mas, enfim, o que eu faço nesse cenário? Você percebe que a pessoa está, né, com alguma fraqueza, né, alguma confusão, a vista às vezes fica um pouco embaçada, a visão, né, a gente fala vista, né, um pouco embaçada, enfim. Aí você faz o seguinte: primeiro, cuida para ela não cair. Essa pessoa pode desmaiar, literalmente, porque é a síncope vasovagal, né, gerada pela hipotensão, pós-esforço, geralmente, mas enfim. Então, eu vou evitar a queda, né? Você já se aproxima dessa pessoa, já dá um suporte, busca sentar essa pessoa e, por vezes, até mesmo deitar, como a gente está colocando aqui. Deitou, levantou as pernas, né, aqui. Por que levantar a perna? Qual que é a linha de raciocínio aqui? Facilitar a ação do Frank Starling lá, né, do retorno venoso. Ó. Aqui eu estou com a gravidade a meu favor, facilitando o retorno venoso, veja. Tá? Então, levanta a perna um pouquinho, controla isso aqui, calma, e está tudo bem, em princípio. Em princípio, a gente tem mecanismos fisiológicos, né, redundantes, inclusive, para fazer essa pressão arterial se ajustar. Tá? Redundante porque nós vimos lá atrás, eu tenho controle neural, hormonal, local, né, vários meios de fazer controle disso daqui. Tá? Geralmente, pessoal, se a sensação ruim, esse mal-estar for causado pelo exercício físico, isso vai se resolver rapidamente. Tá? Normalmente vai se resolver, deitou, dá um tempo e está tudo bem. Se isso continuar baixo demais, com essa sensação ruim, com os sintomas presentes, e demorou aqui, ó, veja, mais de 15 minutos, então por isso é bom você controlar quanto tempo você está atendendo a pessoa, vale sim a busca ao atendimento especializado. Nesse caso os sintomas gerais sejam leves, não tenha nada muito complicado, você mantém um monitoramento e chama atendimento para, claro, você não tem muito o que fazer para melhorar aquela condição se ela não se resolver rapidamente. Daí sim a gente busca o atendimento, tá bom? Então, de maneira geral, teve essa sensação, de preferência deita, levanta as pernas e muito provavelmente é sim suficiente para resolver, caso os sintomas estejam sendo causados de fato por hipotensão postural durante o exercício. Se você tiver um medidor de pressão arterial, você vai ficar ainda mais tranquilo, porque você vai medir, você vai ver lá, tá 100 por 60 milímetros de mercúrio. Você falou, opa, caiu bem a pressão arterial, então realmente é hipotensão. Aí você fica até mais tranquilo, você fala, não, beleza, o que está causando é isso, então vamos, deita, levanta, facilita o retorno venoso, tende a melhorar o débito, a pressão volta ao normal e, em princípio, tudo bem, volta ao normal, tá? Não voltando, o atendimento já está muito evidente. Pessoal, estamos passando por mais uma onda de calor no Brasil, nesse momento. Agora, aqui deve estar marcando, deixa eu ver, eu tenho uma coisinha aqui, 33 graus está marcando aqui onde eu estou agora, né? Certamente temos colegas aí espalhados pelo Brasil que eventualmente estejam em lugares ainda de temperatura mais elevada no momento e vai aumentar um pouco mais, porque, né, o horário que a gente está falando agora é início da tarde, então provavelmente ainda vem um pico de temperatura. Por que eu estou fazendo essa brincadeira aqui? Porque a temperatura alta facilita muito a hipotensão pós-esforço. Alguém consegue me dizer por quê? Ou, na verdade,
confirmar ou não a informação? Talvez pode ter alguém que fale, não, isso não acontece, a gente discute aí. Alguma ideia, pessoal? Opa, fechei aqui. Não? Então, vamos lá. Resistência vascular periférica estava na famosa lei de Poiseuille-Hallen, Hallen-Poiseuille, e fala que o raio à sua quarta potência é um fator importante, o raio do vaso sanguíneo. A sua quarta potência, logo, é um fator muito importante na equação da resistência vascular periférica. O que acontece? Escreve rapidão, prepara no teclado aí. Escreve rapidão a resposta. O que acontece com o calibre do vaso sanguíneo no calor? Vasodilatação. Muito bom, o calibre aumenta, excelente. Foram rápidos no gatilho. Se eu aumento o calibre do vaso sanguíneo, eu diminuo a resistência vascular periférica, né, José? Exatamente. E isso faz com que a pressão arterial caia. Então, sim, quando está muito quente, a gente fica mesmo com essa possibilidade. Não estou dizendo que acontece, porque nós temos vários fatores controladores da pressão arterial, mas eu aumento a chance de provocar esse tipo de síncope vasovagal. Tá? Então, você está num ambiente muito quente, sentado por muito tempo, e levanta de repente. Não tem um bom controle, porque você eventualmente é sedentário. Eu não estou dizendo que o atleta tenha o controle perfeito o tempo todo e que o ativo nunca vai ter síncope vasovagal, mas as chances são menores. Tá? Então, eu sou lá sedentário, quinta, sexta década de vida, calor pra caramba, já estou desidratado, estou sentado há muito tempo, levanto rapidamente e tenho aquela sensação de desmaio. Pronto, está explicadíssimo aqui. Tá bom? Então, as alterações de temperatura, elas facilitam esse tipo de cenário por isso. Tá? Essa nossa capacidade, né, de fazer esse controle, né, da pressão arterial. Então, veja que a termorregulação e compreender como nosso organismo regula a temperatura frente a desafios, né, térmicos, seja calor ou frio, é fundamental para evitar intercorrências dessa natureza, tá bom? Tanto advindas de desidratação, né, que aí vão levar ao drift cardiovascular, que nós já tratamos, enfim, aumento da frequência cardíaca e eventuais equívocos na prescrição e monitoramento do exercício físico, né, como aumentar a chance de intercorrências aqui. Então, a gente precisa entender isso daqui. De maneira geral, pessoal, nós somos seres considerados homeotérmicos. O que isso quer dizer? Que se está 10 graus de temperatura ambiente, meu sangue está 37. Se está 35 graus de temperatura ambiente, meu sangue está 37. Né? Claro, eu estou sendo aqui teórico, né? É claro que eu posso ter pequenas variações, eu posso ir para 36,8, para 37,2. Se eu estou fazendo muito exercício, eu posso ir para 38, né, num cenário de esforço físico e tal, e está tudo bem, não é febre, é transiente, causado por demanda, aumento de calor, tudo bem, mas, de maneira geral, nossa temperatura não muda, né, interna, a gente fica igual. E isso acontece porque nós conseguimos fazer troca de calor entre o calor que nós adquirimos do ambiente e o calor que a gente manda embora do nosso corpo. Nós estamos agora falando de calor mesmo, de temperaturas altas. Né? Calor não é muito preciso, né? Porque eu posso ter a falta, né, do calor e ser temperatura baixa, enfim. Então, nós estamos falando aqui de altas temperaturas. Eu vou assumir a temperatura do ambiente, né, porque eu tenho radiação, eu tenho outras formas de captar isso daqui, e aí eu posso eliminar o calor do nosso corpo. Então, a gente fica fazendo sempre esse equilíbrio. E para fazer isso, nós dependemos, por exemplo, das glândulas sudoríparas. Aqui é a razão pela qual a gente produz suor, né? Que nada mais é do que líquido, né? Uma porção líquida filtrada que vem do sangue, sim, a gente extrai do plasma, esses líquidos que vêm para as glândulas écrinas ou sudoríparas, que, sob estímulo, por exemplo, simpático, provocam uma contração dessas glândulas e fazem com que o líquido apareça na pele.
né? Esse suor, que contém alguns elementos aí, também não é água pura, tem alguns minerais importantes aí. Então, a gente, quando produz muito suor, percebeu que eu estou tirando líquido do sangue e estou eliminando alguns minerais importantes? Tá? Então, é assim, tudo tem os dois lados. Eu preciso fazer isso para controlar minha temperatura, tá? Né? Porque é a forma que a gente tem de eliminar calor, esse sangue está quente, eliminando um líquido quente que sai do nosso corpo e que vem na pele com a possibilidade de sofrer evaporação. E é aqui que a gente mais perde suor, perde calor, pessoal, é pela evaporação, tá? Então, por exemplo, o suor está na pele, eu vou lá e limpo com uma toalha, eu tirei a possibilidade da evaporação, de grande parte, pelo menos. Quando eu estou com a pele úmida e vem um vento, né, eu, por condução, facilito a levada de calor e também facilito a evaporação, desde que a umidade relativa do ar não esteja tão alta, senão é mais difícil evaporar. Concorda? Então, você está agora me ouvindo aí de Manaus. Temperatura alta, umidade alta. Você vai produzir suor, esse suor vai evaporar pouco e você vai eliminar pouco calor, fazendo com que você produza mais suor. O que você faz nesse caso? Água. Tem que se hidratar demais. Agora, você está me ouvindo de um outro lugar, sei lá, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, cidade linda. E lá está, por exemplo, estou chutando, brincando aqui para a gente, né, usar exemplos. Campo Grande, por vezes, tem uma temperatura de 40 graus e uma umidade relativa do ar de 12, 13, 15%. Muito calor, mas com umidade muito baixa. Isso faz com que eu, sim, produza muito suor, sim, retire líquido do sangue, mas evapore. Então, é diferente o cenário. Eu consigo perder calor com mais eficiência, que, vejam, até 80% da nossa capacidade de redução de calor interno, gerado pelo exercício físico, vem desse cenário de evaporação, tá? Durante o esforço físico. Tudo bem? Então, se eu estou fazendo exercício, deixa eu entender. Vamos usar a nosso favor alguns exemplos aqui. Fazendo exercício no calor, com bastante roupa, tudo fechado, em que eu vou produzir muito suor, mas ele não vai evaporar. O que eu estou fazendo nesse contexto? Eu estou desidratando com maior velocidade e aumentando a minha temperatura interna. Isso vai fazer com que eu aumente a percepção de esforço e entre em fadiga mais rápido. Então, pode ser uma estratégia para desidratação que se utiliza nas lutas. Tem gente que faz exercício nessas condições achando que isso é emagrecimento. Eu acho que eu não preciso nem entrar nesse contexto, porque não tem nada de emagrecimento aí, somente de desidratação, tá? Que, aliás, leva ao drift cardiovascular, aumenta a chance de síncope vasovagal após esforço, traz todas essas intercorrências, então não façam, tá? Não é o caso, tudo bem? Mas, enfim, exatamente, Bárbara, eu cheguei a ver isso já. E aí, tá, vamos lá, eu tenho um atleta ultramaratonista, experiente, que vai fazer uma corrida em Manaus. Estou usando Manaus, né, porque é um lugar que eu sei que é quente e úmido, tá? Então, tá bom. Vai lá. É o caso eu fazer algum tipo de treinamento para aclimatar esse indivíduo ao ambiente? Pode ser, desde que você tenha um bom conhecimento de fisiologia, faça uma monitoração desse indivíduo e ele não seja um iniciante, né, que está ali fazendo aquilo aleatoriamente. Tá? Então, pode até vir a ser algum tipo de estratégia de treinamento muito bem controlada, feita com todo carinho, todo cuidado, todo monitoramento. Tá? Mas aí, claro que nós não estamos falando dessa galera, né Rosália, que, desculpa, Bárbara, né, que citou, que é aquele contexto. O pessoal colocava plástico no corpo até, ia correr com isso para suar, perdia mais peso corporal, enfim, estava desidratando severamente. Né? Então, enfim. Tudo bem, Rosália, vamos nós agora. Depois você acompanha as gravações lá, com certeza vai dar para assistir também, tá bom? Seja bem-vinda aí. Bom, outras formas, né, pessoal, de evaporar, de evaporar não, mas de perder calor, né, estão em um contexto também de convecção, né, eu acho que eu acabei não inserindo os slides aqui,
mas por convecção, que é o vento, né, que acaba levando, né, esse calor, por condução, que é quando você toca um objeto mais frio, aí você conduz calor pelo toque, tá? E também a radiação que a gente emite. Tanto é verdade que existe uma câmera térmica. Lembra do Covid? Não tinha uma câmera que colocava em você, assim, tipo uma pistola, que aí via a temperatura? Aquilo lá está medindo a radiação que você está emitindo. Tá? Então, dá para eliminar calor assim também. Bom, mas para nós, de longe, no exercício físico, é a evaporação, incontestavelmente. Por isso, ambiente quente, mais partes do corpo expostas para permitir evaporação. Beleza? Isso é importante. Bom, eu preciso mesmo me preocupar com perda de líquido? Será que perde tanto assim? A resposta é um enorme sim. A gente precisa, sim, muito, né, se preocupar com perda de líquido, com estratégias de hidratação e reidratação. Hidratação é o adequado. Seria uma prevenção e uma manutenção do estado hídrico. Reidratação é quando você não fez o que deveria fazer direito e agora precisa do suporte básico de vida. Estratégia de reidratação para evitar dificuldades ainda maiores. Então, vamos lá. Quanto de líquido eu consigo perder em 1 hora? Depende. Quanto mais bem treinado você for, mais líquido você perde. Você pode pensar que isso é ruim, né? Você pode falar, poxa, mas é pouco eficiente, porque se eu sou bem treinado, eu deveria perder menos líquido, porque aí eu, né, uso melhor esses líquidos e tal. Não, não, não. Na verdade, se você é muito bem treinado, você é capaz de produzir muito mais calor. E o nosso organismo entende que precisa também ser mais eficiente para a produção de suor. E vai sim produzir mais suor. Tá? Aí, é claro, se eu estou fazendo, acompanha comigo esse gráfico aqui, que é muito legal. Ó, eu estou numa temperatura gostosa, 26 graus, 27 graus. Temperatura ótima. Em repouso, eu estou perdendo 50 ml por hora. Tá? Temperatura boa, em repouso, 50 ml por hora. A gente evapora um pouquinho, você nem vê pingar suor, claro, 27 graus, está tranquilo, você evapora um pouquinho, você perde um pouco pelo ar, que você está expirando, você está mandando embora um pouco de umidade nesse ar também. Então, enfim, 50 ml, tranquilo. Se você estiver fazendo um exercício leve, 200 e poucos ml por hora. Um exercício moderado, vamos pôr 400 para arredondar, 400 ml por hora, numa temperatura boa. Tá? Então, se você está numa temperatura ok, academia, o dia está legal, está tudo tranquilo, você faz um exercício moderado, está tudo bem, 400 ml por hora. Tá? É o que a gente tem que fazer. Então, você vai tomando um pouquinho, no passar do tempo, o tempo inteiro tomando um pouco, vai ser suficiente, vai ser tranquilo. Vamos agora para o deserto, fazer uma maratona ao meio-dia. 40 graus, aqui está 43 graus. Pessoal, sentadinho antes da maratona, embaixo da tenda, fora do sol, no deserto, você está perdendo mais de meio litro por hora. Olha como a temperatura faz diferença. Mas não vamos ser tão dramáticos assim, porque é difícil chegar nesse cenário. Vamos para 32 graus. 32 graus, um exercício leve, você está perdendo 400 ml. Um exercício um pouquinho mais pesado, 700 ml. Tá? Então, pessoal, se você olhar para um maratonista mesmo, por exemplo, que faz 2 horas de prova, 2 horas é um excepcional maratonista, né? Um maratonista mediano vai fazer 2 horas e meia, 3 horas, vai, um amador, 3 horas para fazer uma maratona. Nesse tempo, esse indivíduo pode vir a perder 5 litros de líquido. É coisa, hein, gente? 5 litros é muita coisa. Então, quer dizer, a gente precisa repor isso com certeza, tá? Então, o nosso alvo, só para dar um número mais plausível, palpável para nós, atividades normais, pessoas normais, tudo normal, temperatura normal, tudo dentro do esperado, vamos fazer uma reposição de pelo menos um copo d'água aí por hora, né? Eu recomendo mais do que isso, porque a grande maioria das pessoas vive desidratada, tá? Então, eu recomendo sempre um pouco mais, não precisa 3 litros por hora, não, tá? Um copo grande por hora tá indo bem, tá? Claro, em exercício, né? Em exercício físico.
Um pequeno parênteses, pessoal, é o seguinte, orientem, eu posso até, acho que dizer isso com tranquilidade, que dá para a gente orientar as pessoas a fazer isso, porque realmente é um conhecimento básico, científico, né? Olha a cor da sua urina, tá? Começa a avaliar isso. Se ela tiver uma coloração forte, você está desidratado. Ela nunca pode parecer um suco de laranja, percebe? Porque ela está com uma cor muito forte. Ela tem que estar sempre com uma coloração mais fraquinha. Tá? Vamos imaginar aí um suco de abacaxi para menos, sabe? Uma coloração de um amarelo bem claro. Tá? Aí tá legal, tá dentro dos parâmetros de hidratação. Também não precisa fazer parecer a água pura. Tá? Não é para tanto. Não que isso deva trazer grandes problemas. É claro que se exagerar demais, até a água demais faz mal. Mas deu para entender, né? Eu acho que vale a pena a gente observar, exatamente, Bárbara, observar a coloração da urina. Ficou escura, a água rapidamente, aliás, deixa eu fazer isso agora. Muito bem. Como que a gente reage às temperaturas? Como que o nosso organismo identifica se está quente ou não? Né? Porque, assim, claro, nós percebemos. Eu estou agora num ambiente muito quente. Então eu percebo, eu estou agora num ambiente muito frio, eu estou tremendo de frio. Peraí, mas você está tremendo por quê? Por que você está suando? Como que isso acontece, né? Vocês perceberam já, né, pessoal, que as perguntas às vezes são muito simples. Como que você sabe que está calor? Poxa, que coisa. Mas eu, claro, vou aprofundar no mecanismo fisiológico que explica essa percepção. Tá? Então, nós temos no nosso hipotálamo uma região que se chama pré-óptica anterior, tá? No nosso hipotálamo, que eu chamo ele de termostato, não só eu. Né? A gente chama de termostato, quer dizer, ele é um sensor de temperatura, ele faz isso a partir da temperatura do sangue, que ele mede como que está isso daí, então ele percebe, o sangue passando por lá, ele mede, né, ele tem um sensor de temperatura do sangue. Se eu estiver com uma temperatura elevada, olha aqui, ó, eu estou a 38,7,8 aqui de temperatura, está alta. Um exercício forte, pesado, no calor, isso chega. Então, está alta a temperatura, o que a gente faz? O nosso pré-óptico anterior, que está bem aqui no meio do hipotálamo, ele é capaz de estimular o nosso sistema nervoso simpático, né? E ele vai provocar vasodilatação periférica, percebe? Pensa comigo, vasodilatação periférica. Você não percebe quando está muito quente que aparecem as veias na mão? Aparece no braço, assim, dá para a gente ver, às vezes até na testa, que assim, ela salta. Isso é vasodilatação periférica. Eu estou levando sangue para um lugar mais perto da pele. Por isso, esse sangue tem mais facilidade para trocar com ar. Ele tem por convecção e por suor. Facilita a chegada do sangue na periferia. A gente não fica, principalmente quem tem a pele mais clara. Quem tem a pele escura pode vir a não identificar esse fenômeno, né, por conta da coloração da pele, né? Mas quando eu tenho a pele mais clara, não fica roseado, não fica com a pele mais avermelhada na bochecha, no rosto. O que aconteceu ali? Vasodilatação periférica, o sangue está mais perto da extremidade, né, da pele, tá bom? Então, isso é o nosso hipotálamo pré-óptico anterior, via simpática, estimulando vasodilatação periférica. Então, o sangue aparece mais na periferia, tá? E também eu vou ter a atividade das glândulas écrinas, sudoríparas, tá? Que vão provocar a produção de suor. E esse suor vai para a pele, se ele puder evaporar, ele facilita muito a eliminação de calor. Tá bom? Então, está quente demais, está muito quente, você faz um experimento. Borrifa um pouquinho de água na pele, põe no ventilador para você ver se não fica mais friozinho. É isso que está acontecendo. Você está eliminando o calor com mais facilidade, está evaporando, ao invés de limpar o suor. Você deixa ele evaporar. Tá? Então, funciona bem. Por outro lado, se eu estou com a temperatura baixa, o nosso mesmo pré-óptico anterior vai ativar os mesmos sistemas,
só que agora para provocar vasoconstrição periférica. Percebe? Então, eu consigo, a partir de hormônios, como nós já falamos antes, né, para distribuição de sangue, aqui é o mesmo cenário, eu consigo, através dos hormônios, então, levar, né, o sangue para um lugar ou para outro, provocando vasodilatação ou vasoconstrição. Nós estamos falando da mesma coisa que agora, só que para controle de temperatura. Então, o que o nosso organismo faz quando está frio? Ele faz vasoconstrição periférica para que o sangue fique mais no centro do nosso corpo, mais longe da pele, assim mantendo temperatura. Olha como é inteligente. Você já percebeu? Se pega um dia muito frio e olha para sua mão aqui assim nessa região, ela está azulada. O nariz não fica diferente? Fica tudo diferente no frio? Não está muito frio? Né? Então, você tem uma diminuição muito grande. Você consegue ver as veias saltadas quando está muito frio? Provavelmente não. Porque a gente tem vasoconstrição periférica e leva o calor com o sangue para dentro, né, para as regiões mais profundas do nosso corpo, e não na periferia, porque eu não quero trocar calor agora, não. Eu quero manter esse calor. Eu vou produzir suor nesse caso? Claro que não, de jeito nenhum. Como é que eu vou eliminar líquido se o líquido na pele vai fazer ficar ainda mais frio? Não produz calor, esquece glândula écrina, está frio, só que agora essa mesma estrutura aqui vai provocar tremores no nosso músculo esquelético, involuntários. Você não consegue fazer isso de propósito. Deixa eu fazer o tremorzinho lá do queixo. Quando está muito frio, assim, você dá aquela tremida. Não consegue fazer. Pode até tentar, mas não vai ser igual, porque aquilo lá é involuntário, estimulado pelo pré-óptico anterior. Mas para que serve esse tremor? Para produzir calor. Para produzir calor. Então, eu vou... Você concorda que quando o músculo contrai, ele produz calor? Então, é o que o teu organismo está fazendo, né, você provocar tremores, que isso aumenta a produção de calor, e com isso é uma forma de você reagir ao frio. Então, enfim, né, essa aqui é um cenário pelo qual a gente faz o nosso controle de temperatura, né, e assim que a gente consegue manter, ser homeotérmico, tá? Essa aqui é uma glândula écrina, né? Você está vendo aqui a glândula sudorípara, então a gente tem um nervo simpático chegando direto nela, olha que legal, o verdinho aqui, representando, claro, uma coloração didática, né? Claro que o nervo simpático não é verde, mas enfim, mostrando que um neurônio simpático chega diretamente na glândula écrina e estimula ela a produzir suor. Ela provoca aqui a eliminação de suor por este poro, tá bom? Bom, tem uma série de coisas interessantes para falar sobre isso, mas aqui deixa eu me controlar, né, para não avançar tanto, que a gente tem um monte de outros temas relevantes da disciplina. Mas veja, suar frio, por que acontece? Às vezes você está no ar-condicionado, 20 graus, colocaram ar, e você vai lá na frente porque você vai dar uma palestra, você vai apresentar um relatório, e você está suando. O que aconteceu aí? Simpático, ativando glândulas sudoríparas, tá? Não é porque você está com calor, não. Tá? Então, é isso aí que acontece. Okay? Bom, aqui só para ilustrar como é verdade que se eu fizer exercício no calor, né, ou mesmo um exercício prolongado sem reposição hídrica nenhuma, olha o que acontece com a minha temperatura corporal. Ela sobe muito mais do que quando eu faço um controle de hidratação. Olha como a diferença é grande, pessoal. Então, isso mostra para a gente que é, sim, extremamente importante fazer o consumo de líquidos durante a prática do exercício físico prolongado. Tá? Tem muitas diferenças entre a pessoa que é acostumada e não é acostumada, quer dizer, o termo que a gente usa é aclimatado. Então, eu sou aclimatado à região norte do Brasil. Muita umidade, muito calor, e para mim está tudo bem. Se eu não sou aclimatado, eu sofro com isso. Tá? Então, uma pessoa sai do sudeste brasileiro e vai para o norte participar de uma corrida. Ela precisa ir alguns dias antes para se acostumar com o ambiente, fazer alguns treinos lá, se aclimatar e não sofrer tanto
com a falta de evaporação que vai acontecer. Olha a diferença. A pessoa que não é acostumada para o exercício antes da que é acostumada com alta temperatura, tá? E olha para onde vai a temperatura corporal dele em relação ao aclimatado. A diferença é enorme, pessoal. A diferença é muito grande. Vocês já viram o drift cardiovascular, então olha ele acontecendo aqui de verdade. Ó, evaporação muito grande, desculpa, evaporação não. Perda de líquidos muito grande, desidratação acontecendo, com o passar do tempo, frequência cardíaca muito maior em quem não está aclimatado, porque ele elimina muito líquido, mas não elimina calor. Então, a frequência cardíaca vai lá para cima e ele entra em exaustão antes. Tá? Então, o impacto é, sim, muito, muito grande da temperatura. É só lembrar isso aqui que a gente viu. Tá? Depois a Rosália dá uma voltada lá na primeira parte da aula para ver essa questão do drift que a gente discutiu lá. Tá bom? Tem essa questão aqui do drift cardiovascular causado por desidratação. Atenção maior para idosos e para crianças, principalmente se não aclimatados. Ondas de calor, como a gente está sofrendo agora, pessoal, é um prato cheio para síncope vasovagal, tá? Por conta de todo esse cenário que a gente já discutiu aí. Então, muita hidratação, vamos novamente tomar água para facilitar esse controle e sem modificações bruscas de demanda, tá? Hemodinâmica. Tá? Então, está fazendo exercício, interrompe lentamente, começa lentamente, tá? Porque aí eu dou tempo de fazer os ajustes e não provocar esse tipo de dificuldade. Tá joia? Pessoal, até aqui tudo bem? Dúvidas? Alguém queria fazer algum comentário, contar algum relato? Então, vamos seguindo. Partindo agora para um outro cenário, vamos virar a página, e agora a gente vai entrar, ainda na unidade 2, mas no capítulo 2, que é da parada cardiorrespiratória, infarto agudo do miocárdio, e na sequência da ressuscitação cardiopulmonar. Lembrando que a parte prática disso vai ser o alvo do professor Evandro. Reitero o convite para que assistam ao vivo para tirar as dúvidas com ele, porque é um profissional muito experiente nessa parte prática, tá bom? Bom, gente, como eu comentei anteriormente, alguns cursos apresentam a patologia, né, em suas grades, outros nem tanto. Então, tem algumas formações, tá, os colegas que eventualmente são da medicina, da fisioterapia, da enfermagem, enfim, vão ter uma fluência muito grande nesse tema que eu vou apresentar agora, mas peço um pouquinho de paciência para a gente fazer essa introdução também aos colegas que talvez não tenham tanta afinidade com os termos, tá bom? O primeiro deles é infarto. Então, a gente costuma falar infarto, né? Mas infarte ou infarto também estão corretos na nossa língua aí, tá bom? O que é isso? Uma área de necrose isquêmica, causada por oclusão, né? Claro, se é isquêmico, né? Ou causado por drenagem venosa. Olha que interessante. Então, eu posso ter um cenário em que eu tenho uma situação que a gente chama de congestão, que não tem a ver com estomacal, não. Congestão quer dizer falta de drenagem, eu não tenho remoção do sangue de um determinado local, ele fica lá, entre aspas, parado, né? Então, com isso eu provoco um cenário bem dramático, tanto quanto a isquemia em si. A isquemia que vem a ser, portanto, então, a falta do fluxo de sangue como um todo. O mais comum da gente falar é o cardíaco, né? Se fala demais no infarto cardíaco, mas é importante notar que esse mesmo termo pode ser utilizado para vários outros tecidos. Veja aqui, tá bom? E aqui também é um tema em que a gente tem que se preocupar demais com o tempo. Tudo aquilo que a gente falou no nosso primeiro momento de aula, né, dessa disciplina agora de hoje, né, está aqui. Tá? Cada minuto que passa é importante. Veja, 20 minutos é suficiente para provocar um processo de necrose irreversível
em uma região significativa. Se eu passo de hora, é claro que esse cenário vai ficando cada vez mais complicado. Eu vou acometendo áreas cada vez maiores e vou conduzindo cada vez mais células do dano reversível para o irreversível, lembra? Aí eu vou piorando a situação com o tempo. Então, não preciso nem destacar, a gente já falou bastante sobre o tempo. Tá? Veja que interessante, aqui a gente não utiliza esse termo infarto pulmonar, né? Mas aqui tem um livro que usa, por exemplo, infarto pulmonar, que é basicamente um trombo venoso profundo, lá nas veias das pernas, causando um êmbolo que vai parar no pulmão. Vamos explicar isso um pouco melhor, né? Como é que pode? Pelo amor de Deus, não tem como. Vamos lá. Eu tenho dificuldades hemodinâmicas, então eu posso vir a apresentar hemostasia, e não homeostasia, hemostasia anormal, que é a chance aumentada de formar um trombo em algum lugar. Por que forma um trombo? Bom, se eu tenho hemostasia normal, significa que eu tenho sangue fluido, né? Um sangue fluido, líquido. E quando eu tenho um problema, eu aumento a chance de formar de agrupamentos de fibrina que formam um trombo, que é um coágulo sanguíneo, num lugar que não deveria formar. Mas isso acontece lá nas veias profundas das pernas, reitero, principalmente com pessoas sedentárias, com idade um pouquinho mais avançada, aí, lá na quinta, sexta década de vida. Geralmente, pode acontecer mais cedo, de acordo com o hábito de vida ou algum tipo de predisposição, que é menos comum. Tá? Mas, enfim, como que pode algo formado lá nas veias profundas das pernas vir parar no pulmão? Aí você raciocina comigo. O sangue sai do coração, em grandes artérias, vai até a ponta do dedão lá do pé, e nesse trajeto as artérias só diminuem de calibre, confere? Sai do coração, vai indo para as extremidades, vai diminuindo. Começa um calibre grande, vai diminuindo até chegar na pontinha do pé. Estou usando aqui a pontinha do pé, na periferia, tá? Locais distantes. Aí ele passa, faz toda a troca gasosa nos capilares, nas vênulas e volta em veias. Beleza. Quando ele volta em veia, ele sai de uma veia bem pequenininha, lá na extremidade, e vem vindo em veias cada vez mais calibrosas. Então, na veia profunda da perna, eu formo um trombo. Esse trombo, ele pode se desgrudar, pode se descolar do local em que ele foi formado. E ele continua percorrendo o sistema venoso, agora ele não é mais trombo, ele passa a ser chamado de êmbolo. Tá? Isso é porque simplesmente ele está em movimento. Só isso. Então, tá bom. O êmbolo está se deslocando. Como que pode o êmbolo se deslocar? Ora, se eu estou retornando, pessoal, retorno venoso, eu estou vindo para veias cada vez mais calibrosas. Olha aqui, cada vez mais calibrosas. Eu estou aumentando o calibre. Então, é por isso que o trombo vai viajar tranquilamente. Aliás, o êmbolo agora, né? Está viajando, é o êmbolo. Ele vai viajar tranquilamente, porque ele só está aumentando o calibre. Aí, ó, ele está vindo aqui, chega no coração, bonitinho, átrio, enorme, né? Passa para o ventrículo, enorme, vai pro pulmão e agora começa a diminuir o calibre de novo. Percebe? No pulmão eu começo a diminuir o calibre até que eu chego num lugar em que ele é bloqueado, porque ele não consegue passar, ele é muito grande para passar por aquele local. Entendeu para entender? Então ele trava, ele para ali. E quando ele para ali, pessoal, ele simplesmente impede a passagem de sangue, por exemplo, nessa imagem aqui, que ela é pesadíssima, né? Nessa imagem aqui, veja isso. O sangue vai passar para esse local aqui, ó? Não, porque eu bloqueei. Vai passar para esse ramo? Também não, nem para esse. Basicamente, um membro desse contexto aqui, ó, ele vai gerar necrose em toda essa área que eu estou marcando aqui no pulmão. Tudo isso daqui, ó, vai gerar necrose. Então, o indivíduo, muito provavelmente, não vai resistir. Isso aqui vai ser incompatível à vida. Tá? Então, isso é um êmbolo pulmonar bem pesado. Tá? Mas, né, deu para entender o cenário todo aqui, né? Então, tá aqui, ó,
uma fotografia desse contexto aí que eu estou ilustrando aqui. Você vê que isso é verdade, acontece de fato, e não é só uma imagem didática ilustrativa, não. Êmbolo derivado de trombo venoso profundo, tá, do Rubin. É um livro de patologia geral, muito bom. Aliás, o Robbins, desculpa, está aqui, ó, é o Robbins. Tá? Patologia geral. Bom, beleza. Então, aí eu gero, né, em toda essa região, necrose. Necrose por quê? Porque eu não tenho sangue chegando, isquemia. Volta lá na primeira parte da aula e olha aquele esqueminha que a gente fez. Gerou isquemia, glicólise anaeróbia, pH edema, bomba de sódio e potássio, tá? E a bomba de cálcio, todas as consequências. Aliás, eu falei errado agora, né? Glicólise, aumento do pH, a enzima não funciona. Segundo, bomba de sódio e potássio, edema, tal. No terceiro, bomba de cálcio, acúmulo de cálcio, ativação de enzimas proteolíticas, enfim, proteases, endonucleases, fosfolipases e tudo mais, gerando a morte celular. Está reversível para irreversível, né? Até chegando à morte celular. Então, isso está acontecendo em toda essa área que foi aqui gerada por esse êmbolo que voltou a virar um trombo e travou toda a oferta de sangue para essa região. Pessoal, o que nós podemos fazer nesse cenário aqui? Muito pouco, né? Não precisa nem falar que aqui é uma condição que é hospitalar, né? A gente precisa entender o cenário aqui, entender o que é um infarto e tal, mas vamos para algo mais palpável, que é algo que a gente pode ajudar, que é o infarto agudo do miocárdio. Então, imagina que eu estou tendo, por exemplo, uma placa de aterosclerose lá na minha coronária, tá bom? E essa placa de aterosclerose dificulta a passagem de sangue, formando um fluxo turbilionar de sangue. Em vez do sangue passar em fluxo laminar dentro da coronária, ele, entre aspas, ele bate na placa de aterosclerose e sai girando assim. Isso é o shear stress, é o fluxo turbilionar, que facilita a formação de um trombo. Se esse trombo se formar, pessoal, na coronária, ele vai impedir a passagem de sangue adiante. Então, isso aqui se formou nessa região. Está aqui. Formou o trombo, impediu a passagem de sangue. Qual região vai ser acometida? Ora, a região que receberia sangue, essa aqui. Tá? Toda essa área. Então, toda essa área aqui vai ser a área de infarto agudo do miocárdio. Tá bom. Se eu atender rapidamente essa pessoa, eu consigo ajudar? Claro que sim, porque existem medicamentos que são capazes de reduzir a formação desse trombo, ou até mesmo desbloquear, enfim. Tem como, em muitos casos, eu não estou falando que isso é para todos, senão a gente não teria pessoas morrendo de infarto agudo do miocárdio, né, pessoal? É evidente. Mas eu consigo diminuir muito a chance de morte quando eu faço um atendimento rápido, porque eu posso reduzir a formação desse trombo, levar para o hospital e, com algumas drogas, fazer reperfusão, quer dizer, permitir a retomada da oferta de sangue para essa região, e aí eu tenho menos células caminhando para a irreversibilidade. Percebeu como é importante aquele primeiro trecho da aula? Tá? Então, assim que acontece. Então, se eu tiver, por exemplo, pensa comigo, um trombo sendo formado nessa altura aqui, ó, é muito mais difícil sobreviver, né, pessoal? Tá entendendo? Ele está formando aqui em cima. Quer dizer que toda essa área aqui vai ficar sem sangue. É diferente de um trombo formado mais abaixo, por exemplo, aqui. Aí só uma menor áreazinha aqui vai ser acometida. Então, gente, isso na hora do atendimento, você tem a menor ideia do que está acontecendo. Você só vê que a pessoa está com dor, está apresentando sintomas e que você tem que agir imediatamente para levar essa pessoa para o hospital e ela rapidamente ter reperfusão e menos células morrerem. Talvez isso salve a vida dela. Tá? Não é assim que acontece. Por isso que eu tenho pessoas que acabam entrando em óbito e outras não. O famoso infarto fulminante. Né? Infarto agudo do miocárdio fulminante é aquele que realmente acontece em uma região muito alta e que não teve como fazer o atendimento, não deu tempo, enfim. Tá bom? Então, é esse contexto. Veja aqui, por exemplo, né, uma área infectada pequena, o
causada por uma placa de aterosclerose prévia que gerou fluxo turbilionar de sangue, trazendo um trombo para essa região. Se essa região recebeu um trombo, bloqueou essa área, e este é o local de infarto, a área que receberia sangue dessa parte bloqueada. Tá bom? Então, só uma ilustraçãozinha um pouco mais didática aqui. Relação com o exercício físico. Pessoal, não necessariamente, não temos, tá? Pode acontecer a qualquer momento, independente do exercício físico, tá? A gente fala que o exercício dispara, aumenta a chance disso acontecer, não parece ser evidente, não, tá bom? Sintomas disso. Vamos para a parte prática agora. Entendemos a parte teórica, vamos agora para a prática. Como que eu sei que tem alguém infartando? Geralmente, pessoal, o sintoma é muito característico, forte, evidente. A pessoa vai sentir dor no peito. Só que não é uma dor qualquer, não é uma fisgadinha no peito. Ah, tem um desconforto. Não, é dor no peito, tá? Que geralmente é muito forte, a ponto da pessoa gerar ali um sintoma. Só que é o seguinte, ela pode variar. Então, eu tenho uma dor muito forte, ela sumiu. Eu tenho de novo, ela sumiu. Quer dizer, é um problema sério, sim. Tá? Mas, geralmente, eu tenho a presença de dor mais forte. Tá? Esse ardor é forte a ponto de ser confundido com azia, para você ter ideia. A pessoa fica com dúvida, pô, será que é no coração? Será que é mais no estômago? Uma dor forte, incomodando. Essa dor pode se irradiar ou não, né, para regiões mais superiores. Tá? Posso ter suor, que geralmente tem a ver com a dor. Poderia ser uma dor de qualquer natureza, né? Uma dor muito forte, de qualquer natureza, pode gerar suor, náusea, vômito, tá? Não necessariamente por causa de ser só do infarto no coração, mas uma dor muito forte, tá bom? E aí essa pessoa, ela tem aquela famosa sensação de morte iminente. Pessoal, tá doendo o peito. Todo mundo que tem uma dor no peito, imediatamente assusta, né? Se essa dor for forte, de um jeito que você nunca teve, se assusta muito. Tá? Então, a ansiedade, a agitação tende a ser evidente. Quando dá tempo, né, pessoal? Porque, infelizmente, às vezes, isso acontece muito rapidamente, a pessoa pode até desmaiar e não dá tempo de nada. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Começou o sintoma, é melhor que você não dirija, se o sintoma for em você. Porque você pode desmaiar enquanto está em deslocamento, causar um acidente, envolver outras pessoas, enfim. Então, busque ajuda para que alguém te leve. Tá? Andar também não é adequado. Claro que tem situações que você precisa pedir ajuda e você vai ter que se deslocar ao menos um pouco e não tem o que fazer. Mas não é adequado você caminhar muitas distâncias. Mínimo possível. Tá? Isso é importante. Ó. Não perca tempo, não fique esperando para ver se vai piorar. Tá? Na dúvida, pessoal, isso aqui é coisa séria. É coisa muito séria. Começou dor, já está acontecendo dano celular. Já tem célula morrendo. Você vai esperar o quê? Entende? Atendimento imediato. Muitas pessoas falam que é interessante dar água ou alguma coisa para comer, para não, não é adequado, tá? Nada. Ah, tá muito calor, tá seco, tô com a garganta seca, dá um golinho d'água, dá, claro, aí é uma questão de bom senso. Eu me refiro a não fazer ingestão de quantidades maiores ou de comer alguma coisa, tá? E essa água que você vai ofertar pode ser a água suficiente, um pouquinho, para fornecer, atenção a isso aqui, 2 comprimidos de ácido acetil salicílico, aspirina. Mas, professor, eu não posso prescrever medicamento, eu sou professor de educação física. Como é que eu vou prescrever medicamento? Então, vamos lá. Sobre isso, eu trago um esclarecimento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que entende que a aspirina é uma terapia de eleição, né, um medicamento de eleição, digamos assim, para essa situação que está acontecendo ali. Pessoal, é um infarto. É um infarto. Vamos lembrar que é um infarto agudo do miocárdio.
a pessoa pode ser alérgica a ácido acetil salicílico. Se for e conseguir te informar, é claro que você não vai administrar. Mas se não conseguir informar ou não sabe, a chance de ser alérgico é muito baixa. E está dizendo esse documento aqui, tá, pessoal? A chance de ser alérgico é muito baixa, por isso o medicamento de eleição. E a chance de ela provocar um benefício é real. A aspirina é um antiplaquetário. E, como eu disse, é um antiplaquetário de eleição para infarto agudo do miocárdio. Tá? Que reduz a mortalidade em 20%. Você não vai dar aspirina? Percebe? A chance de dar problema é muito pequena e a chance de ter benefício é muito grande. Por isso, o medicamento de eleição. Tá? Enfim, tem características anti-inflamatórias que também vão ser favoráveis, né, bloqueando a COX-2, aí essa oxigenase, que por consequência vem a produção de prostaglandinas, que aumentam o problema, mas, enfim, é uma estratégia custo-efetiva significativa, muito boa. Então, professor, eu vou começando a dar com uma aspirinazinha no bolso. Você trabalha com população aí de exercício, por que não? Não custa nada, coloca na sua... Lembra lá nós vamos falar depois, mas no final, da bolsinha dos primeiros socorros, né, que nós vamos ter que ter, né, que a gente vai ter que ter. Eu estimulo fortemente a todo mundo que trabalha com isso que tenha. Sabe aquela máxima do seguro? É melhor ter para não usar, mas é melhor ter? É a mesma linha de raciocínio. Tenha lá um medidor de pressão arterial, tenha uma pinça, nós falamos antes, tenha, por que não, uma aspirinazinha lá, troca a cada pouco, tem validade esse negócio, mas fica de olho, tá? Por que não? Ajuda muito, tá? Aí tem, claro, a recomendação de que você avise o socorrista, mas, pessoal, sinceramente, 1 grama de ácido acetil salicílico nesse contexto não vai mudar absolutamente nada, né, no tratamento que você feito depois. Chega no hospital, tem os outros medicamentos que vão ser prescritos da mesma forma, mas há, sim, a recomendação de que avise o socorrista se foi administrado, de fato, a aspirina. E, pessoal, é só isso. Só isso. 2 aspirina. Ponto. 500 miligramas. Então, 1 grama de aspirina. Mais nada. Não tem outra coisa que é recomendado, que ajude ou não. É isso. Tá? É porque, de novo, é uma análise custo-efetiva feita pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e recomendada para executar. Não sou eu que estou falando para fazer isso, aliás, eu não sou médico. Eu estou falando de uma recomendação para suporte básico de vida em uma situação altamente específica e detectada aqui que a gente já discutiu. Tudo bem? Dúvidas aqui, pessoal? Podemos seguir? Tranquilo? Então, vamos lá. Maravilha. Obrigado pelos oks aí. Então, vamos lá, pessoal. Vamos avançar para um outro cenário que também é super delicado, mas por isso eu vou passar até um pouquinho mais rápido aqui, que são situações que vão culminar ao atendimento médico hospitalar, tá? Mas, só para citar que a gente pode ter aqui, o famoso choque, e eu vou citar principalmente o hipovolêmico, né? Que advém do que a Bárbara comentou antes, por exemplo, de uma grave hemorragia, né, que a gente tocou rapidamente. A grave hemorragia pode me levar a um choque hipovolêmico. Olha o nome. Choque é uma sequência de eventos que faz o coração parar. Nós estamos falando agora de coração. Um choque, é claro, colapso cardiovascular, que leva o coração a parar. Por que o coração para se tiver hipovolêmico, pouco volume de sangue? Frank Starling. Está vendo como é importante a fisiologia lá atrás? Frank Starling. Não tem retorno venoso, não tem grau de superposição de actina e miosina, não contrai. Tá? Simples assim. Então, enfim, eu posso ter outros tipos de choque, como causado, por exemplo, né, por um infarto, que a gente acabou de falar. Infarto agudo do miocárdio muito severo, leva a um colapso do coração, ele não continua a frequência cardíaca. Eu posso ter o hipovolêmico, que relata a situação que a Bárbara trouxe, do X entrando como prioridade, porque se eu não tenho sangue, eu não tenho mais batimento cardíaco, não faz sentido eu me preocupar com a sua oxigenação. Então, é claro que ele entra primeiro, mas aí, cenários graves. Pessoal, tem outras situações que elas estão, ainda bem, distantes da prática do exercício físico comum, que a gente se depara geralmente, como, por exemplo, de queimaduras importantes. A gente tem uma
uma perda muito significativa de líquidos, né? Hemorragias externas muito significativas que culminam na alteração da sequência que a Bárbara comentou antes do ABC. Por isso que a gente sequer entra lá, porque realmente é um cenário bem mais dramático que vai depender do atendimento médico e a gente basta, o nosso papel, levar ao hospital o mais rápido possível, né, se possível. Chamar o atendimento médico e literalmente fazer o que for possível na situação ali até o atendimento chegar. Só para citar, existem outros tipos de choque, como o séptico, que podem ter a ver, né, com uma infecção importante, né, geralmente microbiana, ou o anafilático, que tem a ver com medicamento, hipersensibilidade a algum tipo de algum componente, por exemplo, que pode vir de algum animal, picada de abelha, por exemplo, né, a pessoa ter alergia a isso, ou então algum medicamento que gere o famoso choque anafilático. Então, isso são choques, né, muito importantes aí, mas só para citar, a gente veio falando do choque hipovolêmico, tem outros choques também aí que, claro, não nos cabem ao atendimento, por isso eu só estou citando, tá? Pessoal, cardio, tudo bem? Infarto agudo no miocárdio, o que fazer, como detectar, maravilha? Maravilha. Vamos para o próximo, então, antes do nosso intervalo, que é o acidente vascular agora. Tá? Gravíssimo também, gravíssimo, a gente está falando de cérebro, né? Eu não preciso aqui ilustrar a gravidade do cenário. Eu posso ter um cenário isquêmico, portanto, acidente vascular encefálico isquêmico, acidente vascular, nos vasos sanguíneos, encefálico no cérebro, isquêmico porque não chega sangue em determinada área. Então, eu tenho, por exemplo, algo que esteja impedindo, um coágulo que foi gerado e que impediu a passagem de sangue para aquele local isquêmico. Ou o acidente vascular encefálico hemorrágico. Hemorrágico. Eu tenho, vou dar um cenário aqui, tá? Vou dar só um exemplo. Eu tenho um aneurisma. O aneurisma é um enfraquecimento da parede do vaso sanguíneo que gera uma formação diferente. Ele forma tipo um balãozinho, vai? Um vaso sanguíneo, por enfraquecimento da parede. Esse aneurisma pode vir a romper. Ou pode ter uma ruptura de vaso sanguíneo independente de aneurisma, evidente que sim, só para exemplificar. Aí eu vou ter uma hemorragia numa caixa fechada, imagina, pessoal, cérebro, dentro do crânio, com uma hemorragia ali. É gravíssimo. Tá? É um cenário que nós não temos o que fazer. Então, a gente só precisa entender qual é o sintoma para detectar isso daí e também ter essa noção do que está acontecendo para ter ideia da gravidade. O que marca um sintoma de acidente vascular encefálico? Por exemplo, a pessoa aparecer com o rosto da pessoa parecer um pouco estranho, parecendo que está com uma anestesia do dentista aqui, só do lado de cá. Já viram essa? O rosto fica parecendo anestesiado de um lado, do outro não. Não foi no dentista, claro que eu estou até quase que brincando com o cenário, muito dramático, né? Mas é muito grave, porque eu tenho uma paralisia facial que pode ser só uma paralisia facial e pode ser só momentâneo. Então, claro que você não vai desesperar totalmente com isso, mas é um sinal importante. Por que um lado? Por que a gente fala um lado? Ó? Um lado do corpo. Porque eu tenho acidente vascular, geralmente, em um lado do cérebro, não nos dois. Se eu tenho acidente vascular num lado do cérebro, um lado do meu corpo pode sofrer. Percebe? Então, por que os membros em um dos lados do corpo? Que o nosso córtex envia sinais, córtex motor, envia sinais para controlar o nosso corpo de um lado e o outro córtex motor do outro lado. Ou seja, córtex motor são neurônios que saem do cérebro, do córtex motor, e fazem o controle motor. Se eu tiver dano nesse controle motor cerebral, o meu órgão não vai funcionar bem. Então, por exemplo, eu posso ter paralisia num braço e na perna direita. Meu cérebro esquerdo está com AVC. Percebe? AVE. Falei AVC, né? AVE. Tá bom? Dificuldade na fala, confusão,
dor de cabeça, visão turva, tudo isso, pessoal, é decorrente da área acometida. Eu posso ter uma variação muito grande de sintomas, porque eu posso ter um AVE em uma área que tem a ver com a fala. Aí, claro, eu vou falar estranho. Eu posso ter um AVE numa área que é bem motora. Então, eu vou ter um comportamento motor deficitário em um dos lados do corpo. Percebe? Dependendo da área do cérebro que for acometida, eu vou ter um sintoma diferente. É por isso. Então, cefaleia. Poxa, é dor de cabeça forte causada pelo dano que está acontecendo ali. Ok? Então, é isso. Eu tenho esses sintomas clássicos, tá, que são de lateralidade, que é um conceito muito forte na educação física, aliás, né, a ideia da lateralidade, né? Então, um lado consegue fazer, o outro não. Se percebe muito no rosto, isso daí. Se tiver dificuldade na fala, confusão mental, tá articulando bem, aí, Bárbara, a gente faz exatamente o que você falou. Peraí, deixa eu preparar o slide rapidinho aqui. Aí, pronto, terminei. Ó, claro que era uma brincadeira. Tá na sequência aqui, Bárbara, muito bom. A gente utiliza a sigla SAMU como forma de detecção, tá, dessa condição. Por que SAMU? SAMU é só uma forma de lembrar. SAMU já é um atendimento em alguns estados, em algumas cidades, tem o SAMU, em outras é o próprio bombeiro. Eu vou falar sobre isso mais adiante, tá? Para quem tem somente o bombeiro, né, no atendimento de todas as ocorrências em sua cidade, saiba que existe o SAMU, que é um órgão aí, entre aspas, paramédico, né, que faz atendimento de ocorrências clínicas. Então, muitas cidades têm o SAMU. SAMU, S de sorriso, ou seja, você pede para a pessoa sorrir. Meu, ninguém está sendo sarcástico aqui, quer dizer, você está com um cenário de um possível AVE e vai pedir para sorrir, não leve para esse lado. Pense que ao pedir para a pessoa fazer um movimento que teoricamente seria igual dos dois lados, ela consegue fazer de um só. Essa é a intenção do sorriso, tá bom? Não tem nada de sarcástico aqui, não. Né? Pede para fazer a posição de sorriso, um lado só vai movimentar. Isso é um indicativo forte de acidente vascular encefálico. A de abraço. Me dá um abraço. A pessoa ergue o braço só. Sinal de que o outro não teve o controle motor adequado, porque o cérebro está danificado. Sinal de dano cerebral. M de música, para a pessoa falar alguma coisa, né, alguma frase. Você não vai ficar fazendo testes com a pessoa, mas você conversando vai perceber que a língua não está legal, a pessoa não está falando normalmente. Ela está... Ou o argumento não faz sentido, percebe? A pessoa fala frases que não fazem sentido e são falas estranhas, aleatórias, ou ela tem dificuldade motora na boca mesmo, ela não consegue mexer a boca de forma a falar adequadamente. Tá? Então, M de música, mas é nesse sentido de fala. Tá? E U de urgência. Atendimento médico imediato. Percebeu que está esse sinal? Pessoal, não vai passar em 5 minutos. Não é que nem uma crise hipotensiva, que você deita, espera 15 minutos e fica tudo bem. Aqui, pessoal, suspeitou, fez alguns desses sinais, está estranho, hospital imediatamente. Tá? Não tenho que pensar nesse cenário, nós não temos nada para fazer no pré-hospitalar. Não temos o que fazer. Aí você fala, mas nada, professor, não tem nada para fazer? Bom, tem isso aqui, ó. Não tenho como deslocar a pessoa. Eu estou sem veículo, estou de motocicleta, não sei, de bicicleta, não consigo deslocar a pessoa. Então, eu vou deixar a pessoa confortável ao máximo que eu conseguir enquanto o atendimento vem, porque, infelizmente, não há o que fazer. Tá? É um cenário que não tem realmente ação no pré-hospitalar, no ambiente pré-hospitalar. Tudo bem, pessoal? Portanto, o que é o mais importante nesse contexto? Perceber a situação e chamar ajuda o mais rápido possível, e eu vou falar no nosso quarto tempo o que é chamar ajuda, como chamar ajuda e para quem pedir ajuda. E como se preparar para isso. Nós vamos falar tudo isso. Beleza? Eu acho que dá tempo para a gente avançar um pouquinho mais. Não, vamos fazer o nosso intervalinho.
porque aí eu entro agora em síncope, muda um pouco o assunto, e aí eu prefiro avançar na síncope e nos demais, que entra convulsão, hipoglicemia, que tem uma coisa a ver com a outra, tá? Então, faltam 5 minutinhos aqui para dar 1h30, então vamos fazer o nosso intervalinho agora, tá? E aí, na sequência, nós retomamos, tá, para o último trecho da nossa aula de hoje.